Deixe sua Bíblia aberta no livro de Tiago, capítulo 1. Livro de Tiago, capítulo 1, verso 1. Serão 3 dias, 3 bons dias, e para aquele que não nos conhece, vai nos conhecer. A gente vai se apresentando ao longo do tempo. Eu estava buscando ao Senhor sobre o que dizer, e esses últimos meses da minha vida, da minha caminhada, Deus tem me incomodado muito para que eu possa estar compartilhando com a igreja aquilo que eu chamo do objetivo do Evangelho. A gente se converte, passa um tempo, às vezes, animado, avivado na presença de Deus, mas chega um momento da nossa vida que a gente vai perdendo o estímulo. Bem provavelmente você já passou por isso, aquela paixão inicial vai morrendo. O livro de Apocalipse fala que é possível se perder o amor, né? É possível se manter fiel sem ter amor. É possível fazer a coisa certa sem ter mais o motivo certo. E não é isso que Deus espera de mim, de você, não é isso que o Senhor espera da igreja. O Senhor sempre quer que todos nós façamos a coisa certa. Mas Deus sempre quer que a gente consiga responder a pergunta: por quê nós fazemos a coisa certa? Por qual motivo? O que é interessante é que, como a gente perde o motivo, a gente passa a concluir que tudo aquilo que Deus nos manda fazer, quando nós fazemos, é como se nós entendêssemos que o benefício fosse dele. Quando nós congregamos ou quando nós damos o nosso dinheiro para o reino de Deus, na nossa cabeça, por termos um entendimento limitado, a gente acha que está fazendo algum favor a Deus, como se o Evangelho existisse para o benefício de Deus, sendo que a Bíblia diz que Deus não precisa de ninguém, de nada, é autossuficiente, autoexistente, não habita nem no templo construído pelas mãos humanas. Então, se ele não precisa, por que ele aceita e por que ele pede? É porque no espírito de tudo, no âmago de tudo, há um motivo. E o motivo não é Deus. Eu sempre comento o seguinte: o Evangelho é sim para a glória de Deus, mas o Evangelho não é para o benefício de Deus. Deus não é beneficiado pelo Evangelho. Deus não precisa de nada. Eu pergunto a você, a Bíblia manda você amar, e o amor é um mandamento. Eu pergunto, o que Deus ganhou quando você amou alguém? Mas parece que a gente fica assim, fazendo um charme. Olha, Deus, amei. Como se fosse Deus que tivesse ganho. Deus não ganhou nada. Olha, Deus, perdoei. Deus ganhou o quê? Que você perdoou alguém? A Bíblia diz que o cristão pode até mesmo dar todo o dinheiro dele aos pobres e não significar nada. A Bíblia diz que o cristão pode até queimar, incendiar o próprio corpo como uma oferta e não ser nada. Porque tudo depende de entendimento. Por que nós temos um livro? Porque Deus quer trabalhar com a nossa mente antes de trabalhar com o nosso comportamento. Deus não quer a coisa seca em si, entendeu? Deus não é um moralista, Deus não quer a coisa certa. Deus é funcional, Deus tem uma ideia por trás da ordem que nos deu. Olha que Deus bom nós temos. Deus tem um motivo por trás da ordem que Ele nos deu. E é por isso que o crente está se empolgando menos. É por isso que passa o tempo e o crente se esfria. Porque o crente não tem mais história para contar. Porque ele acha que essa vida assim, tristonha de Deus só dá ordens.
E quando você consegue cumprir ordens, você se sente bem ou se sente melhor. Como se o Evangelho fosse só um código moral. Não, irmão, o Evangelho tem objetivos. O Evangelho tem um destino. O Evangelho faz um apontamento, há um porquê você fazer o que você faz. Não é só uma questão de moralidade, Deus obrigou você a fazer, não. E o texto de Tiago vai deixar claro isso para nós. Você abriu aí? Vamos ler do verso 1. Tiago. Servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que estão dispersas, saudações. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Se alguém entre vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, pois Ele a concede livremente, sem nos criticar. O primeiro ponto a ser desconstruído, ele diz: se alegre passardes por várias provações. E não sei se você entende a diferença entre provação e tentação. Tentação não é Deus, a Bíblia diz, aqui mesmo em Tiago. Tentação é a cobiça do ser humano. Provação não. Boa parte de vocês estudantes, o que é provação? É o teste dos teus conhecimentos, é a prova que você vai fazer. Você sabe? Sei. Você estudou? Estudei. Então está aqui. Prove. Prove que você maneja bem um conteúdo. Prove-me que você sabe. Prove-me que você aprendeu. Então, o cristão, às vezes, ele acha que ter ido para Deus é ter se livrado dos problemas. E, querido, ter ido para Deus é ter se livrado do problema. E não dos problemas. É a mesma coisa que buscar respostas em Jesus. Por isso que ainda não achou, porque não há respostas. Só há resposta. E a resposta é Jesus. Aí o cara quer ir para Jesus para achar respostas que não seja ele mesmo. Não, Jesus é a resposta para o teu dinheiro, para o teu sexo, para o teu casamento, para tudo. Jesus é a resposta para o comportamento no trânsito. Não há uma resposta em Jesus que não seja Ele mesmo. Então, ser cristão não te livra de problemas, no plural. Te livra do problema, no singular. E o teu problema, por incrível que pareça, é Deus. Tu sabia disso? Que o teu problema não é o mundo, nem o pecado e nem o diabo. Teu problema é Deus, portanto, só Deus pode ser tua solução. Agora eu pergunto para você, se Deus é o teu problema, meu irmão, quem poderá te ajudar? Porque, por exemplo, Deus não tem inimigo. A Bíblia diz que o diabo é inimigo das nossas almas. Ele milita contra todas as possibilidades de nossa obediência ao Senhor. Mas o diabo só pode fazer aquilo que Deus permite, objetiva ou subjetivamente. O diabo não trabalha por conta própria. O reformador Martinho Lutero diz que até o diabo é o diabo de Deus. Lembra de Jó, né? Posso? Lembra do gadareno, né? Jesus Cristo, Filho do Altíssimo, porque nos perturba antes do tempo? Aí a legião de demônios diz, podemos sair dele e entrar nos porcos? Podemos. E tem crente que quer viver por conta própria, sendo que até demônio pede permissão. Podemos sair dele e entrar nos porcos? O Senhor deixa? Aí Jesus fez um charme, vou pensar.
Pode. Pode sair dele e entrar nos porcos. Por quê? O diabo não é livre. O diabo não é inimigo de Deus, porque para você ser inimigo de alguém, você tem que ter poder equivalente. E o diabo não tem poder equivalente a Deus. O diabo é tão criatura de Deus quanto a minha, você e a árvore. A gente só está livre, você acha que você é dono da sua vida, porque Deus está sentado. É tão provável que no Salmos 2, o salmista disse que o Senhor vê a conspiração dos governantes na terra, contra o nome dele e contra o nome do seu ungido. E lá no Salmos 2 está, e o Senhor ri. Por quê? O Senhor está sentado. E eu sempre digo para o pessoal, meu irmão, quando Deus levantar, tu vai ver o tamanho da sombra. E só vai ver gente gritando, dizendo, corre negada, que o homem levantou. Porque lá em Apocalipse, eu sempre cito, que no dia do Senhor está escrito, os homens procurarão a morte fugirá deles. Você tem noção disso? Se você quiser morrer hoje, a morte te mata. Mas quando o Senhor levantar do seu trono, está escrito que os homens procurarão a morte, e a morte fugirá deles. Ou seja, todo mundo em fuga, que a sombra de Deus tomou conta da terra. Então, eu estou falando tudo isso para fundamentar os benefícios do Evangelho. Há benefícios no Evangelho, e o benefício não é para Deus. Deus está rindo, moço. Porque a gente fica nesse drama, meu Deus, o mundo está ruim. Amado, tá ruim na mesma proporção que está ficando bom demais. Eu não estou deprimido, triste, eu não acho que um representante político vai salvar tudo que nós precisamos, como se o leão da tribo de Judá fosse o gatinho da tribo de Judá. Não, nós temos que nos posicionar, nós temos que cooperar com Deus, mas Deus é soberano, amado. Spurgeon disse que é um leão, e leão não se defende, leão só abre a jaula, e ele cuida dele mesmo. Você já viu alguém defendendo um leão? Você já? Por que você nunca viu alguém defendendo um leão? Porque o leão defende a si mesmo. Você só tem que se perguntar qual é o seu lugar nessa movimentação de Deus sobre a terra. Onde você está? Qual benefício está vindo sobre a tua vida? Você é parte disso ou você está dormindo? Você tem histórias para contar sobre Jesus? Essa é a grande questão. Se é para a glória de Deus e é para o nosso benefício, conte-me as histórias. Fale-me o que Jesus está fazendo em você, por você e através de você. Por isso que Tiago diz, tende alegria, passardes por muitas provações. O que é a provação? É o contrafluxo, é a contra-argumentação, é o contra-ataque, é o contrapé, é a zona de desconforto. Deus nos esticando para sermos o que não podemos ser por conta própria. A gente consegue facilmente se adequar a uma zona de conforto. Aquilo que a gente tem habilidade, domina. Andar com quem pensa igual, andar com quem é igual. Ter o mesmo ponto de vista sobre todos. E não consegue expandir, não consegue abranger, não consegue ir além. E o que é a prova? É Deus tirando você da zona de conforto. Perseguição contra a igreja cristã do primeiro século foi Deus, não foi o diabo. Porque Deus disse, Jerusalém, Judéia, Samaria, confins. Eles obedeceram? Ficaram só em Jerusalém. Aí Deus fez o quê? Corre negado, enlouqueceu Nero. Nero incendiou a própria cidade e diz, foi os cristãos.
Aí o povo falou, então vamos comer cristão assado. Pegaram os crentes e incendiavam eles à noite em postes. Amarravam cristãos e os queimavam vivos. E os corpos dos cristãos queimando iluminavam as ruas de Roma. Por incrível que pareça, foi uma permissão divina. Que fez o quê? Espalhou a negada toda pelo mundo. Para cumprir a ordem que voluntariamente eles não queriam cumprir. Que era sair de Jerusalém, ir para a Judéia, ir para Samaria e se espalhar pelo mundo. Se o Senhor não tivesse provado a igreja no primeiro século, nós não estávamos aqui nesse culto, nessa noite. Então, nem tudo é o diabo, querido, é o seguinte: se você está atribulado em desobediência a Deus, é o diabo mesmo. Você vai dizer, diabo, eu te repreendo. Aí ele vai rir e vai dizer, repreenda nada, a gente é sócio. Nós somos amigos, velho. Estou entendendo você. Está mandando eu sair hoje, mas estava quentinho no meu abraço ontem. Saio não. Somos cúmplices. Mas se, amado, está tudo alinhado, está vivendo para a glória de Deus, está colocando todas as áreas da vida diante da presença do Senhor. Se mesmo assim está dando errado, é porque você ainda não entendeu a coisa certa. E é Deus. É um solo sagrado. Se você está fazendo tudo que vem à sua mão e você está se esforçando o máximo que você pode, que tal desconfiar que o seu problema é Deus e não o diabo? Porque, por exemplo, está escrito nos evangelhos e dito por Jesus: aquele que se mantém rebelde ao Filho de Deus, sobre ele ainda permanece a ira de Deus. As pessoas acham que porque Jesus fala de graça, a cruz fala de amor, Deus não está irado. Deus continua irado. É por isso que o inferno é real e existe. Haverá um juízo. Tem uma frase de um teólogo que eu gosto muito: eu tenho uma boa notícia, Jesus está voltando. E eu também tenho uma péssima notícia, ele está muito bravo. Por que Jesus está muito bravo? Porque em Gênesis 1:30 o pai dele disse: tudo o que eu fiz é muito bom. Aí Deus virou as costas. Quando ele virou as costas de novo, aquilo que era muito bom foi desconfigurado. Mancharam a obra de arte de Deus. Aí Deus perdoou, mas um dia Deus vai perguntar: por que você fez isso? Então não é porque Deus perdoa o pecador que Deus não está irado contra o pecado. Por isso que o inferno existe, para a nossa alegria. Porque o que é o inferno? É a morte da morte. É a morte daquilo que tem poder de desconfigurar aquilo que Deus chama de bom. Se você é filho de Deus e família de Deus, Apocalipse diz que o Senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima, dizendo para você, em outras palavras, o que te feriu um dia nunca mais vai te ferir. Então o inferno é a morte da morte. O inferno é o pai de família dizendo para as ameaças: nunca mais você entrará na minha casa. Nunca mais você molestará os meus filhos. É por isso que o Evangelho tem um benefício. Qual é o benefício? Esse Deus devolvendo aos seus filhos, às suas criaturas, o testemunho de Gênesis 1:30. Muito bom. Então, se a tua sexualidade não funciona, o Evangelho tem um benefício para a tua sexualidade. Que benefício é esse? Deus quer chegar ao ponto de testemunhar de novo: ei, a sua sexualidade é uma bênção. Deus quer chegar ao momento de dizer: as suas finanças é uma bênção, seu caráter é uma bênção, sua família é uma bênção, você é uma bênção. Deus quer testemunhar de novo, mas Deus não pode. Por que Deus não pode? Porque você foi desconfigurado por causa do pecado. Por isso você tem que ter alegria na provação, porque a provação
é Deus empurrando você para o lugar que você não quer ir, mas que você precisa ir para poder aprender. Eu não creio que Deus é autor de sofrimento e de enfermidade. Eu não penso assim. Os teólogos geralmente discordam, né? Deus é autor de tudo, inclusive do mal. Minha linha de pensamento, e não é uma doutrina, minha linha de pensamento é o seguinte: Deus não cria o mal, mas Deus cria tudo com a potencialidade do mal quando você se opõe. Jesus Cristo, tu és bom, lembra? E Jesus Cristo disse, não, só há um bom, só há um bom. E esse um bom é o Pai, certo? Se Deus é o único bom, se opor a Deus é criar o mal imediatamente. Então, se só Deus é bom, quando Lúcifer se opõe, Lúcifer não pode ser bom juntamente com Deus. Se Deus é o único bom, quando eu me oponho a Deus, eu crio o mal. Então, não é que Deus cria o mal, Deus cria tudo com a potencialidade que o mal seja criado quando você decidir se opor a ele. Está entendendo isso? Então, Deus não é o criador ativo daquilo que destrói você. Deus trabalha no seu sofrimento, mas Deus não é o criador do seu sofrimento. O criador do seu sofrimento é a sua própria rebelião a Deus. Eu estava alguns domingos ensinando finanças na igreja, e as pessoas chegam e dizem, pastor, eu queria fazer mais para Deus, eu queria poder ofertar, dizimar, mas eu não tenho. Aí eu perguntei, não faz porque não tem ou não tem porque não faz? Aí geralmente nessa hora o crente fica, as estrelas são bonitas essa noite, né? Porque todo mundo sabe, querido, que não tem porque não faz. Porque a palavra é poderosa para nos dar a colheita que Deus mesmo prometeu. Quem entendeu e quem vive, o que mais se tem é história para contar. O que a gente chama de testemunho. Onde Deus é amado, temido e obedecido, o que tem mais é história para contar. Ninguém tira a convicção bíblica de quem obedece a Deus. Essas ideias soltas é coisa de gente que não obedece, portanto não tem história, não tem testemunho. Quer fazer de si mesmo a doutrina. Não, mas a doutrina é a palavra, não é você. A doutrina não é a tua vida, a doutrina é a Bíblia. Aí num domingo eu falei bem assim, como que você está orando para pedir a Deus e você nem regulariza a sua vida? Por exemplo, você deve. Um cristão pode dever? Claro, todo mundo vai dever. Todo mundo pode se acidentar e dever. Querer dever é outra coisa diferente. Dever, volta e meia, nós passaremos por isso. Amém? Amém não, né? Ai de mim, eu não quero chegar a esse ponto. Mas, há anos atrás, eu era o top team do Serasa. E um dia eu ouvi essa palavra. Ei, isso é falta de santidade. Dever é falta de santidade. E é por isso que não está recebendo. Então se posiciona. Como? Se arrependa. A dívida é um pecado, porque a dívida tira do credor a possibilidade de crer que o evangelho é coisa séria. Dever a alguém é tirar desse alguém a credulidade, que a igreja é séria, que Deus é bom e que o evangelho funciona. Quando o seu credor descobre que você é crente, você tirou do seu credor o direito dele crer na palavra. Então a primeira coisa, se arrepender. Segunda coisa, orar a Deus. Terceira coisa, ligar para o credor e dizer, eu tenho caráter, tá? Eu não tenho, mas eu quero aqui fazer uma sugestão de plano, ver se você aceita. Quase todo mundo, porque nem todo mundo faz, né? Eu digo quase porque quem quer vai.
As pessoas vêm maravilhadas, igual um casal veio dizendo, funciona. Eu falo, funciona, é Bíblia, ué. O que foi? Eu devia 3.000, me arrependi, orei, liguei. O cara diz, então não me pague mais os 3.000, me pague só 300. Favor e graça. Então a prova é Deus dizendo, você vai? Porque você não quer aprender no sorriso o que você vai aprender chorando. Mas se você quisesse aprender sorrindo, você aprenderia sorrindo. Mas como você não quer, eu vou deixar você aprender chorando. Vai-se embora. É igual, por exemplo, filho meu cai e não vou lá levantar, não. Eu viro as costas e o povo diz, vai deixar, pastor, cria anticorpos. Morreu? Não. Arrancou um pedaço? Não. Não quis me ouvir. Sorrindo, também vai ficar aí no chão para aprender sozinho o que não quis aprender. Deus não cria o teu mal, assim como nenhum pai nem uma mãe cria o mal. Mas o pai e a mãe são didáticos a partir do nível de rebeldia que o filho tem. C.S. Lewis diz, sofrimento é o megafone de Deus a um mundo surdo. Mas Deus quer falar na saúde e na prosperidade. Quando a gente está perto de divorciar, a gente quer dar a Deus o problema. Mas quem aqui quis dar o namoro para Deus, a pureza para Deus? Como se Deus só merecesse o filho defeituoso. Como se Deus nunca merecesse os nossos melhores dias. Quando a gente pensa graça e evangelho, a gente sempre pensa a gente dando o nosso pior para Deus e Deus sendo obrigado a administrar. Mas a gente não pensa no nosso melhor lado e nos nossos melhores dias sendo entregues para Deus. Você está aqui ainda? Então eu aprendi muito bem a tentar ouvir quem está por trás das situações da minha vida. Tende por grande considerar motivo de grande alegria passardes por várias provações. Sabendo que a prova da vossa fé. E o que é a prova da vossa fé? Isso é feito de quê? Porque, por exemplo, eu estou citando muito esse mês. Não sei se vocês cantam aqui. É uma música boa de se cantar. Uma música de celebração. A gente... Aí a gente canta, teu, tudo é teu, tudo é teu. Canta aqui. Não é bom cantar isso? Mas primeiro, talvez você não esteja dando nada a Deus. Segundo, talvez você não tenha nada a dar para Deus. Aí fica fácil cantar teu, tudo é teu. Aí Jesus pergunta, você tem o que para me dar? Nada, não tenho nada. Você está me dando o quê? Não estou te dando nada. Aí por isso que você vai ser provado. Porque voluntariamente você não quis interagir com Deus da mesma maneira que você vai interagir quando o sofrimento vier. Uma banda de louvor do Rio de Janeiro, acho que é do Rio. Aí no ano, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por ti. Não está abrindo mão de nada. Não digo a banda, digo nós, tá? Mas a gente fica lá na hora do louvor. O que você tem, filho, para abrir mão? Ah, nada. Se não bastasse não ter nada para abrir mão, no outro ano a banda lança um novo CD e a gente canta junto. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Aí Jesus fala, tu nem me deu o que deveria me dar e até o que tu não me deu tu quer de volta?
É porque a cada momento um nível, você não vai saber o quão o dinheiro é perigoso até você tê-lo. Uma coisa é você ter uma opinião sobre algo sem estar naquele lugar. A gente consegue ter uma opinião afiada sobre o outro, ou como o outro deveria viver e administrar a própria vida. Mas nós não estamos lá. Então nós seremos provados na medida ou na idade que nós estamos. Mas essa provação vai chegar. Olha, você viu, o irmão pecou com a namorada, porque você está solteiro. Quando você namorar, você vai descobrir o valor da pureza e a tristeza da tentação. E se você não aprender sorrindo, você vai aprender chorando. E Deus não tem nada a ver com isso. Vai depender do nível da sua entrega. Sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E o que é perseverança? Aguentar sofrendo? Oh, Senhor, eu estou aguentando o pau aqui. Não, não é isso. Não é esperar sofrendo, é esperar sorrindo. Perseverança é um lugar. Perseverança é uma posição. Perseverança é se manter firme, crendo que o que se aguarda é uma verdade, é um veredito. Eu estou sofrendo momentaneamente porque eu tenho plena consciência do que me aguarda. Perseverar é aguardar algo ou alguém com expectativa. E a perseverança deve ter ação completa. Ou seja, perseverar não é sofrer enquanto se aguarda. Perseverar também é acelerar processos no nosso ponto cego. Sabe o nosso ponto cego no retrovisor do carro, para quem dirige? Dependendo da posição que você está, você não vê o motoqueiro e mata ele. Deus me livre e guarde. Aí, geralmente, você tem que dar uma inclinada no retrovisor quando você vai mudar de faixa, para você perceber se não tem alguém no seu ponto cego. E o que é perseverar? É deixar que Deus vá curando todos os nossos pontos cegos. Os lugares que não vemos, os lugares que não percebemos, a sutileza dos detalhes. O texto diz, a perseverança tem que ter ação completa. Ou seja, essa ação completa é Deus verificando tudo aquilo que ainda não funciona. Porque Deus, como eu disse no início, não quer resolver os nossos problemas. Quer resolver o nosso problema. E o nosso problema é vertical. É você e ele o problema. Por exemplo, as pessoas querem um casamento melhor. E elas buscam a solução para o casamento como se o problema estivesse no casamento. Mas casamento é igual à igreja, querida, é um ponto nulo. É o ponto morto do carro. Não existe casamento com problema. Assim como não existe igreja com problema. É sério, pastor? É lógico. Quem tem problema são as pessoas. Ó, meu casamento está com problema. Não, você está com problema. Ou o outro está com problema, mas o casamento não. Casamento é um ambiente que vai ser determinado pelo problema ou pela solução que cada pessoa carrega. Assim como a igreja não tem problema, quem tem problema são as pessoas. Está entendendo isso? A igreja é o que a Bíblia diz que ela é. Mas quando você vai para uma igreja, você vai com tudo aquilo que você é. E se você não é resolvido por ter um relacionamento pleno com Deus, a igreja vai se tornar o problema que você é. Então não é a igreja que tem problemas, é você que tem problema. A perseverança tem que ter ação completa. Deus quer encontrar o ponto cego.
Sabe por quê? Porque nós achamos que nós somos como somos. Dá microfonia aqui embaixo. Nós supomos que somos como somos, que nós fomos criados justamente do jeito que nós somos. Isso é um erro danado. Isso é falso. Você veio com um defeito de fábrica, você não é original. Isso é cópia. Todos nós somos. Então ninguém é o que deveria ser. Por quê? O pecado existe. Ah, eu sou assim. Deus me ama como eu sou. Não, é o maior equívoco. O que você é inimizade com Deus. Por melhor que você seja, é por isso que você tem que nascer de novo. O que é o novo nascimento? É Deus recodificando você. Porque aquilo que você é inimigo daquilo que Ele é. Se Ele voltar sem seu novo nascimento, você morre, sem Ele querer te matar. Por isso você tem que santificar. Porque sua natureza é incompatível à natureza de Deus. Se Deus voltar e você não desenvolveu santidade como Ele é santo, sem Ele querer destruir você, Ele destruirá você. Olha que trem doido. Por isso que Jesus veio. Jesus é uma amostra grátis daquilo que Deus é totalmente. Porque se Deus viesse como Ele é, Deus, sem querer destruir a criação, destruiria a criação. Porque está lá em 1 João, e a luz veio sobre as trevas. A luz pede licença. Quando você liga o interruptor da luz, a luz diz sombra, gentileza, pede licença. Você ligou o interruptor, a sombra foi embora. Esse é Deus. Se Deus vier como você é, Deus destrói você sem querer destruir você. Então nada do que você é natural, tudo é falso, tudo é fake. Tudo foi feito na China ou no Paraguai. Sua personalidade, seu temperamento, aquilo que a psicologia moderna define, né, como traços da nossa personalidade, o nosso perfil colérico, fleumático, sanguíneo, tudo é coisa de Adão, nada é coisa de Jesus, não. Nada disso é coisa de Gênesis 1, tudo isso é coisa de Gênesis 2 em diante. Gênesis 1 é criação, Gênesis 2 até Apocalipse é só queda, amor, graça, perdão e novo nascimento. Mas Gênesis 1 está ali o veredito do que você deveria ser e não é ainda. Por isso o Evangelho tem um benefício, e o benefício é remodelar você, refazer você, reconfigurar você. Então, por que o amor é o mandamento? Porque você não quer amar. Mas quando você começa a amar, o amor deixa de ser um mandamento para voltar a ser um DNA. Você era amor sem o pecado. Não quer ser amor por causa do pecado. Mas por amar a Deus, Deus obriga você a amar. Mas Deus não quer que você ame por obrigação. Mas você ama por obrigação até entender o que Deus queria dizer. Ah, é? Aí você volta a ser amor. Deus não quer que o dinheiro seja mandamento. Mas você não é generoso por causa do pecado. Aí por amar a Deus, Deus te obriga a dar dinheiro. E você vai dando dinheiro por obrigação, achando que dá dando para Deus. Mas Deus diz, você não pode me dar nada, meu é o ouro, minha é a prata. Só estou fingindo que é teu. E eu gostaria que você também fingisse que é seu. Mas quando eu faço assim, ó, você já era, você é um sopro. Mas quando você entende, você fala, rapaz, eu não dou dinheiro não é meu? Ano passado eu ofertei 3 carros, aí o povo fica estatalado, né? Meu Deus, que camarada, eu disse. Sabia que eu não dei nada? Que eu não posso dar o que não é meu? Ele fingia que era meu, e eu, como um bom crente, também fingia que era meu. Mas quando ele acorda com a pá virada, né? Se ele dorme, ele diz, então, macho, tira da tua garagem e bota na garagem do outro. Meu irmão, eu sou um crente origem, sou um crente raiz. Eu não sou o crente que vai dizer, eu trabalhei, eu consegui, aleluias, nébias. Não, amado, sou servo, é dele, ele criou, ele me deu fôlego, ele soprou. Se ele fizer assim, amado, cada viagem eu peço graça. Senhor, eu quero viver até os 90, eu quero... Porque se ele tiver capa virada naquele dia, amado, já era. Se Deus for o meu problema, ninguém pode ser minha solução.
Então é pianinho, o que o senhor quer? É para dar o carro, eu dou. É para mudar de cidade, eu mudo. É para perdoar, perdoo. É para amar, amo. Porque tem dia que a gente não gosta de gente. Fala aí. Mas ele diz, não, você vai amar de novo essa pessoa. Aí você vai dizer, você vai dar carteirada para o Criador? Vai? Ei, me dê teu dinheiro. Meu irmão, se a Bíblia diz que o ouro e a prata têm dono, e o real não pode ser fabricado ao bel prazer, ele só pode ser fabricado o coeficiente da riqueza da nação, que é medida pelo ouro. E a Bíblia diz que esse ouro tem dono. Você está doido que eu vou ficar? Não, Senhor, pode 9,5%? Senhor, pode 5%? Não, amado. Nem calculador eu tenho mais. Minha oração eu fico com o quê? Porque o prejuízo já foi, ele é dono de tudo. E por que eu não resisto? Porque quanto mais eu obedeço, mais história eu tenho para contar. Você quer história sobre o quê? Rapaz, você vai ter que sentar e ouvir as histórias, entendeu? Então você tem que entender isso. Há um objetivo final no Evangelho. E por incrível que pareça, o benefício é seu, não é de Deus. Deus não precisa, irmão. Deus só fica feliz como pai de olhar e dizer, que bom que ele disse sim. Mas Deus está ganhando o quê? Eu sou um bom marido. Aí Deus se tornou mais Deus por causa disso. Não tem lógica, né? Eu sou um ótimo dizimista. Aí Deus vai dizer, meu reino não funciona sem seu dinheiro. Ai, meu Deus. Davi entendeu, eu sempre cito em Crônicas, não vai construir minha casa, há muito sangue na tua mão, teu filho Salomão, mas pode fazer a oferta. Aí Davi foi lá, chamou o povo para fazer a oferta. Orou dizendo, tem demais, precisa mais não. Vamos orar. Aí juntou a eclesia e foi orar. Senhor, quem sou eu, quem é meu povo, para darmos voluntariamente aquilo que já te pertence. Oração de crente. Ou seja, Deus finge que é nosso e a gente finge que também é nosso. Mas no fundo a gente sabe. A gente acorda com aquele peso. Tomara que não seja hoje. Que Ele me mande perdoar aquela pessoa que eu quero odiar por enquanto. Tomara que não seja hoje que Ele leve meu dinheiro. Tomara que não seja hoje que Ele leve meu carro. Nessa história de carro, minha esposa pergunta, e aquele carro dos teus sonhos? Aí eu falo, nem sei se vale mais a pena. Porque você cria toda uma ideia, agora vai. Aí o camarada chega e diz, perdeu. Não sei se você já ouviu alguma pregação desses últimos meses, mas eu fui pregar no Goiás, aí estou lá pregando, um jovem veio e ofertou um carro, pastor. Assim, ó. Aí eu peguei a chave. Quando eu peguei a chave, fiquei deprimido ali. Tristeza veio. Aí eu achei que era um menino gambiarra, menino que estava mal com Deus. Eu falei, sim, menino é um cavalo de Troia. Meu espírito fechou na hora, pastor. Falei, esse moleque é inimigo de Deus, está querendo ganhar Deus por meio... Vou dar um carro para um pastor e encontrei o perdão, né? Aí eu falei, Senhor, estou sem ar. Estava tão atribulado, assim, oprimido, sem ar. Falei, Senhor da glória. É porque o carro não é seu, não. Oxe, se não é meu, por que mandou me dar? É porque você orou há 12 anos atrás que você poderia prosperar, porque eu poderia usar a sua prosperidade para prosperar alguém. Sério, sério. Aqui tem cartório, meu filho, no céu. Se orou, a gente bate o carimbo, reconhece firme e diz, está selado aqui, ó. Está aqui, ó. Você quer que eu prove você? Você quer que eu fale o dia que você orou, como você orou, quantas horas você chorou na minha presença? O documento está aqui. Você não orou? Eu disse, orei.
Então o carro não é seu. 5 minutos depois que eu ganhei um carro. Você tem noção de um negócio desse? Num culto como esse, você ganhar um carro, 5 minutos depois, o camarada chega para você e diz: nem vai transferir para o seu nome, porque não é seu não. Ligue para o fulano, mande vir buscar o carro. Falei, não dá nem para dar uma moral e chegar em Brasília com o carro? Não, vai ficar aqui. Então, voltei para casa com o carro alugado, a mulher estava na cozinha, disse, ganhei um carro. Aí ela, cadê? Rindo já, porque ela sabia. Ela sabe dessas lorotas minhas com o Espírito Santo. Aí eu disse, já dei. Aí ela, na cozinha. Mas, amados, se a gente sentar, eu vou ter prazer de contar histórias. Que é aquilo que o apóstolo Paulo disse, nada tendo, possuindo tudo. Pobres, mas enriquecendo a muitos. É assim, ó, um dia nada, um dia tudo. Entendeu? Quando você acha que vai dar errado, o socorro chegou. Quando você acha que não vai conseguir, bum, uma surpresa. Por quê? Você está nessa lógica, tendo de motivo de passar por várias provações. O que é isso? Dessa situação com o carro? Uma prova. Você pediu muito. E o teste do muito é a fidelidade do pouco. Eu sempre vejo coisa boa quando o Senhor me desafia. Se Ele me pedir um carro, amado, se Deus me pedisse um chocolate, eu ia ficar triste, amado. Mas se o Senhor está me pedindo um carro, eu não sei como tua cabeça funciona, a minha não para. Eu vivo cansado e não é no corpo, é na mente. Eu converso pouco porque a minha mente não para. Amado, se Ele encontrou espaço no meu coração para eu ter uma audição, para que Ele possa dizer, me dê o seu carro. Do futuro eu não tenho nenhuma dúvida. Se Ele me pedisse um chocolate, eu teria medo do futuro. Agora, se Ele me pedir um carro, ninguém tira de mim a convicção, amado, que no futuro eu serei o livro que você vai ler. Porque não é o que você dá, mas o que você dá é a representação do que você é. Se você dá pouco, você é pouco. Se você briga ao dar, é evidência de que você ainda não é. É por isso que você teme o futuro. Então, você acha que eu temo o futuro? O futuro é meu. Eu sou o futuro. No meu contexto, eu sou o futuro. O futuro é consequência da matéria-prima que eu estou dando para ele hoje. Nenhuma dúvida, só certezas, convicções. E que convicção é essa? Meu futuro não é comum. Meu futuro não é normal. Porque aquilo que eu dei, liberei Jesus para o futuro dizendo, ei, doeu, não foi? Muito, Jesus, doeu muito. Te obedecer aqui e agora, doeu, custou caro. Mas Ele também está dizendo, fique tranquilo, que eu já estou aqui no futuro sorrindo, tá bom? Só estou aqui te aguardando. Por isso você tem que ficar feliz enquanto provado. É uma prova, obedecer a Deus é uma prova. Ninguém obedece a Deus aleluiado sempre, amado, concorda? Nem sempre é um manto, aleluia, nébias, couvas, Deus está mandando. É? Não. Quase nunca é agradável. Obedecer é ser provado, sempre. Por isso que ele está dizendo que a provação produz perseverança, e a perseverança tem que ter ação completa. Uma pessoa que me censurou quando eu ofertei meus carros, casamento atribulado e um caráter, ó. Aí eu disse, olha só, 11 anos de casamento e quase nenhuma crise no casamento.
Se eu sou generoso para Deus, não seria generoso para quem? Se eu sou generoso para Deus, o que eu poderia negar à minha esposa? E talvez na mesma raiz, é por isso que você tem um casamento ruim que você tem. Que a base é essa. Tudo que você nega para Deus, você nega para o próximo. Está lá em Malaquias, a lógica do texto de Malaquias é oferta e divórcio. Os dois assuntos do livro de Malaquias, oferta e divórcio. O povo que desonra o altar, desonra o lar. Lê o livro todo. Você não gosta de 3:8 porque fala de dinheiro, mas lê o livro todo. O livro vai falar de quem desonra a Deus, desonra o lar. Quem desonra o altar, desonra o lar. Quem é infiel a Deus, será fiel a quem? Quem não é fiel a Deus é uma bomba relógio. Por isso a perseverança tem que ter ação completa. E a perseverança completa tem o que por objetivo? Que sejamos perfeitos, íntegros em nada deficientes. Olha que boa notícia. Esse evangelho moderno abomina a possibilidade de perfeição. Acha que a graça de Deus é só para administrar problemas. Deixa eu ajudar você. A graça de Deus não é para administrar aquilo que você é em Adão. A graça de Deus é para potencializar aquilo que você pode ser em Jesus. Deixa eu ajudar você. Você não é um pecador tentando ser santo. Você é um santo lutando contra o pecado. Muda tudo. Pegue um texto no Novo Testamento que chama você de pecador. Me dê um. Agora leia o Evangelho todo de novo, principalmente as cartas de Paulo, ou no início ou no final, e ouça o que ele fala sobre você. Todo o capítulo 1 das cartas de Paulo, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses, 1 e 2, a Timóteo, 1 e 2, a Tito, a Filemão. Sabe como ele começa? Aos santos de Deus. Ou seja, você já é. Se você já é, fica muito mais fácil. Porque o ser, de fato, é só uma questão de desenvolver potencialidades. Meu filho é filho, eu tenho 3 filhos, um de 10, um de 8 e um de 4. O filho é filho sempre. Mas o filho é desenvolvido em sua potencialidade, em entender que é filho. Então, aquilo que vai acontecer ao passar dos anos, não é para que o filho conquiste sua filiação, é para que o filho entenda sua filiação. É o que eu estou dizendo no último mês. O cristão que se vê por baixo, ou pensa de maneira limitada, é alguém que sempre recorre à misericórdia de Deus, e misericórdia é tolerância para a infantilidade. Misericórdia é o quê? Trocar a fralda de uma criança até os 2 anos de idade. Mas seria misericórdia trocar a fralda de uma criança de 10 anos, sendo que ela não é especial? Sabe por quê? Porque pela idade ela tem potencialidades a serem estabelecidas. Você vê uma criança dando um escândalo no shopping, você pode exercer graça, porque você vai dizer, é uma criança. Mas se você vê um cara como eu, aos 38, fazendo um chilique no shopping, eu quero, você não vai ter misericórdia, porque eu tenho instrumentos para administrar meu comportamento. Então Deus quer perfeição, sim, porque perfeição você era antes de Adão pecar. E perfeição é o objetivo do Evangelho.
Olha só, olha quem é crente. Peca mês inteiro, perdão, Santa Ceia. Peca mês inteiro, perdão, Santa Ceia. Peca o mês inteiro, perdão, Santa Ceia. Que vida atribulada, moço. É possível viver em santidade, é possível viver sem pecar. É sério, pastor Anderson? Sério? Se é sério. Você foi chamado para ser filho de Deus, e filho sempre é parecido com o pai. Você está perguntando se é sério que você pode viver sem pecar? Você foi chamado para sair das garras de Adão. E eu não estou falando de não faço, não toco, não provo, não assisto novela. Eu estou falando de santidade, santidade benéfica, santidade que sorri, que celebra a vida, não é? Ó, como eu sou deprimido por ser crente, não vou para balada, não bebo cerveja, meu sovaco é cabeludo, minha saia está lá embaixo. Que a gente acha que é isso, né? Ó, sou santo, mas a santidade do diabo, assim, ó. Não, amado, sou santo, sei o que é verdadeiro prazer. Sei o que é estar na madrugada sem ser da madrugada. Outro dia eu estava chorando dentro do carro. Meu irmão, quando eu sinto o cheiro da madrugada, o cheiro das minhas tribulações do passado, vem tudo assim, ó. Tá doido, moço? Que trem assim, que... dá vontade de vomitar. E outro dia a gente foi para uma festa uma festa numa casa. Amigos, pessoas. Saímos 2, 3 da manhã dentro do carro, chorando. Meu Deus. Que luxo ser crente, moço. A madrugada já não é mais uma prisão. Já não é um cativeiro. Sou vivo, sou livre. Estou indo para casa, não estou bêbado, não transei, nem preciso. Eu sei o que é viver. Você acha que é impossível viver em santidade porque você acha que é um pecador tentando ser santo. Mas quando você entender que você é santo porque você é filho, fica muito mais fácil resistir ao pecado. Porque quando você não é filho, o pecado está dentro de você. Quando você se torna filho, o pecado está fora de você tentando entrar de novo. Sua natureza foi transformada, simples assim. Para que sejamos perfeitos, íntegros, em nada deficiente. E a palavra íntegro e perfeito é a palavra teleios, que é algo que chegou ao seu nível máximo de plenitude. Algo que não precisa ser ajustado, porque já é pleno em si mesmo. Está escrito lá, em nada deficiente. Em nada deficiente por quê? A gente acha que o Evangelho veio salvar a alma. Por isso que a gente não crê que o Evangelho pode salvar qualquer coisa. Caráter, sexo, temperamento. Aquele que fala pouco sem Jesus, com Jesus fala mais. Aquele que fala muito sem Jesus, com Jesus fala menos, porque reflete mais. Aquele que é burro sem Jesus fica mais inteligente. Aquele que é inteligente sem Jesus fica mais humilde. Ou seja, você sempre vai enriquecer, você não vai ser deficiente. Aquilo que você não tem, você pode ter. Aquele que foi pobre pode comer todo dia e ajudar outras pessoas. Aquele que é rico pode ser mais pobre porque vai aprender a dividir. O Evangelho veio para dar a você o que você não tem por conta própria. Em nada deficientes, ou seja, Adão caiu por completo. Adão caiu em todas as áreas da vida. Jesus é o único que pode a gente celebrar sexo sem culpa. E sexo sem culpa não é apenas casamento. É o entendimento pleno de Deus, que vai fazer com que a gente viva a vida de uma outra maneira, mais pleno, com mais significado, com mais clareza. O Evangelho é a restituição de tudo aquilo que Adão roubou de você. Então tem coisas que você pode ser sem Jesus,
Mas não é que você é sem Jesus, é que naturalmente aquele dom ou aquela capacidade está em você. Por exemplo, sem Deus você consegue ganhar muito dinheiro. Você acha que é sem Deus, mas ganhar dinheiro já é um dom. Você só precisa entender que é um dom. Por exemplo, grandes artistas viveram porque tiveram um dom. Está lá em Efésios 4 que o Senhor levou cativo o cativeiro do inferno, subiu aos ares e distribuiu dons aos homens. Renato Russo, você sabia que ele vai prestar conta a Deus? Por quê? Ele foi um apóstolo. Ele foi. Mas não viveu como? Você acha que é só demônio a capacidade que a pessoa tem de juntar as pessoas? É dom. Usado de maneira distorcida e diabólica, mas é dom de Deus. O diabo não tem dons. O diabo tem capacidade de distorcer o dom. Pastor Renato Russo pode entrar diante do tribunal de Cristo? O anjo vai dizer. Aí o Renato vai dizer, pastor? Não, pastor. E ao invés de curar pessoas, você destruiu pessoas. Senta aí que o pau vai torar agora. Pega o livro. E ó. Que deixa eu ajustar você. Você é perfeito em Cristo Jesus. Você é santo em Cristo Jesus. Você acha que você vai prestar conta apenas do que você fez, do que você teve. Deixa eu ajudar você. Você também vai prestar contas daquilo que poderia ser e poderia ter, mas não teve e nem foi. Então, Renato Russo poderia ser, poderia ter, mas não teve, não quis, nem foi. Ele vai prestar conta, porque a gente acha que é só do objetivo, não, é de subjetivo. Se você é santo, é como se todo mundo já estivesse perdoado por Deus, salvo por Deus, empoderado por Deus. Mas o que é aceitar? É ter clareza daquilo que Deus é, clareza do que eu sou, me arrepender e pegar o pacote. Eu fui perdoado. Deus não vai perdoar, Deus já perdoou. Deus não vai salvar, Deus já salvou. Agora o indivíduo que entra dentro disso que o Senhor já fez. Ele fez, está escrito que ele se assentou. Por exemplo, um sacerdote não podia sentar. Não havia cadeira no santo lugar. Não havia cadeira nos átrios do Senhor, no santíssimo lugar. Sacerdote não podia sentar. Se está escrito que Jesus, como sumo sacerdote, sentou, é porque não há mais nada a fazer, está feito, está consumado. Te perdoei, te empoderei e te justifiquei. Agora tudo vai depender de como você reage ao que eu fiz, que é o nosso arrependimento, o nosso novo nascimento e a nossa obediência. Você teve pouco e acha que vai prestar contas do pouco que teve, mas você também vai prestar conta se o dom que poderia ser desenvolvido a você conquistaria muito. E o muito que você não teve também você vai prestar conta. Você poderá ou já é uma ideia em Deus. Talvez Deus já colocou dentro de você ideias que podem mudar pessoas, lugares. Eu sempre digo, por causa disso que veio a mim, eu penso que uma ideia como Uber poderia ser ideia de um crente. E essa startup hoje vale mais de 160 bilhões de dólares. E se fosse uma ideia crente dentro da agenda de Deus, seria útil ou não para salvar a gente? Revolucionar contextos? Fala aí para mim. Fala para mim. Então você não presta conta só do que você tem, mas do que você poderia ter. Você não presta conta só do que você é, mas do que você poderia ser e não quis ser. Então a ideia de Deus é perfeição, sim. É plenitude, sim. É santidade, sim.
Mas para a gente encerrar, sabe qual é a nossa ideia? É que a nossa mente é limitada. Quando a gente pensa ser cristão, a gente pensa membresia e não cidadania. Quando você pensa, eu sou membro, mas quando você pensa, eu sou cidadão. De onde? Por isso que santidade, nessa lógica, fica muito mais fácil. É só você pegar o RG do seu novo nascimento e dizer: esse meu comportamento é incompatível com aquilo que eu sou por decreto, já lá na minha cidade, no meu novo caráter, na minha nova natureza. Fica muito mais fácil eu ser o que ainda não sou, em capacidade própria. Fica muito mais fácil eu ter o que ainda não tive, por capacidade própria. Porque não sou daqui. Tem um livro de um bispo anglicano do século XVIII que diz: aquele que não amou a santidade em vida, vai fazer o quê, pelo amor de Deus, na Nova Jerusalém? Cada centímetro, milímetro, conversa, cada roda que você sentar, você só vai sentar com homens que amaram a pureza e a glória de Deus. Todo o assunto da Nova Jerusalém é santidade. E quem não amou isso aqui, não tem o que fazer lá. Porque o céu não é um favor, o céu é uma consumação de algo que aconteceu agora, aqui. Então, aquilo que não está acontecendo aqui e agora, não vai acontecer amanhã e nem lá. Então, por mais que você esteja aqui, numa cidade humana, você não é dessa cidade humana. Só Paulo, querendo exaltar a graça de Deus, disse: de uma coisa eu sei, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, se manifestou para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas naquele exato momento, você sabia que ele era o homem mais santo da terra? Quando a gente lê Paulo dizendo: agora eu me glorio nas minhas fraquezas, a gente está achando que fraqueza tem conexão com pecado. Meu irmão, é antirracional você achar que o apóstolo Paulo, ao sugerir fraquezas, ele está falando de pecado. Quando você vai para a palavra grega, para fraqueza, ele está dizendo a vulnerabilidade de não ser em si mesmo. Ou seja, aquilo que eu não consigo ser em mim, eu encontro plenitude nele. O objetivo é ela. O que é graça? A graça é eu encontrar, fica de pé aqui. A graça é eu encontrar uma extensão que me faça conectar com o meu destino. Pega nela. Então, sem a graça, o destino é ela. Solta o braço dela. E eu estou aqui, eu não consigo chegar. Tenta chegar até mim. Aqui, ó. Eu estou aqui, o destino está lá e não há como eu chegar. Então, Paulo está dizendo: eu me glorio nas minhas fraquezas. O que é isso? Eu não consigo chegar por conta própria. Isso é fraqueza. Então, eu dependo de quem tem força. Quem tem força? Jesus. E Jesus me faz cumprir o destino, o propósito. E eu chego onde eu preciso chegar. João, na primeira carta, no capítulo 1, diz: aquele que afirma que Deus não tem pecado, aquele que afirma que não tem pecado faz do Filho de Deus um mentiroso. Mas no capítulo 3 ele diz: aquele que vive no pecado nem o viu nem o conheceu. Parece contradições. Ele diz no primeiro: se você diz que não tem pecado, faz dele um mentiroso. Mas no terceiro ele diz: se você vive com pecado, você não é dele. No 1, ele está falando da porta de entrada. A gente só vai entrar pela porta do novo nascimento porque nós temos pecado, sim ou não? Mas depois que a gente entrou, amado, a gente não vai ter pecado não, pastor Anderson? Não, na nossa natureza não. A gente vai ter pecado nos assediando, nascendo em nós, não.
Não, definitivamente não, e a gente não vai achar base bíblica para isso. O pecado nascendo de nós, não. O pecado sendo nossa natureza, não. Nossa personalidade, não. Porque há uma grande diferença agora em Jesus. O pecado vai ser avaliado pelo cinismo e pela fraqueza. A fraqueza momentânea nos levará acidentalmente a nos encontrarmos com o pecado. A nos encontrarmos, porque ele não nasce em nós. O cinismo, que é a conjectura do pecado, a trama. Eu sei que para cometer esse pecado, eu tenho que tirar aquela pessoa, marcar tal hora, ligar, mandar essa mensagem e eu vou estruturando. Isso é o que? Malícia. Ainda é sua natureza. Você não nasceu de novo ainda, se o pecado é sua natureza. Onde você vai ter convicção que você é um discípulo de Cristo em plenitude? O pecado está fora de você e não dentro de você. Ele queima você, ele te arrodeia e diz, eu te quero, ele acelera teu coração, ele lança dardos inflamados dizendo, venha, 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 venha. E você diz, eu quero, eu vou. Mas você consegue, a trancos e barrancos, ainda correr da aparência do mal. Ou às vezes cai. Mas pelo menos hoje você tem a capacidade de lutar. Por quê? Você foi transformado. E o pecado já não é mais seu xará. O pecado já não é mais compatível a você. Você é filho. E se você é filho, sua natureza foi transformada. Para que vocês sejam perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Que a gente parece isso, ó, meu caráter não funciona, aleluia, ó a graça. Não, a graça potencializa, amado, e não domestica. Ó, sua personalidade não funciona, vamos administrar ela na graça. Não. Sua personalidade não funciona? Não, vamos potencializar o funcionamento dela na graça. Graça, amado, sabe o que é graça? Graça é o poder de Deus pegando junto onde Moisés parou. Por isso que eu não consigo entender cristão administrando a graça para menos. Graça é para potencializar o mais e não para conjecturar o menos. Moisés tinha um padrão de santidade para mim e para você. Como que eu posso imaginar que eu estou na graça, vivendo em Jesus, um padrão moral inferior ao que Moisés deu a mim e a você? Em qualquer área, no meu casamento, no meu caráter, na minha sexualidade, no meu dinheiro. Amado, na graça eu começo onde Moisés parou. Eu não volto para trás de Moisés. Eu começo onde Moisés parou. Porque se eu vivo abaixo de Moisés, eu estou dizendo que Moisés é superior a Jesus. Eu estou gostando muito desse assunto financeiro. Aí as pessoas dizem, eu estou na graça, dízimo é lei, dízimo é rito. Mas mal sabem que dízimo começou 400 anos antes da lei com Abraão. Aí o camarada sábio, a igreja tem 21 séculos de existência. Tem gente pancada na história da igreja. Gente que escreveu teologia sistemática em um ano. Já pegou uma teologia sistemática? E ninguém nunca relativizou nada, dizendo a Bíblia é totalmente a palavra de Deus. Aí vem um cara sabido, no meio do nada, e diz, dízimo era comida. Mas como eu sempre gosto de histórias, eu sempre quebro o raciocínio dizendo duas coisas. Se é comida, por isso você não faz, qual a última vez que você deu um alface para matar a fome de alguém? Segundo, eu quero crer no que você crê. Conte-me as histórias. Porque onde Jesus é amado, honrado, temido e aguardado, tem história para contar. Porque o que é um testemunho? Jesus Cristo
está tão contente com aquilo que você crê e aquilo que você pratica, que ele vem de graça visitar você. Ei, meu filho, estou aqui. Estamos tão contentes que estamos movendo favor sobre tua vida. Agora o camarada tem uma sabedoria infrutífera, que Tiago diz que é uma sabedoria animal, terrena, diabólica, que não promove a mudança dele, nele, para ele, nem através dele. Ninguém é beneficiado. Eu digo, traga o boi, moço. Se era comida, traga o boi. Eu mato e dou de comer para os meninos da favela ali, ó. Traga um saco de arroz, mas o cara só quer justificar o egoísmo dele. O cara não quer viver a partir de Moisés para a plenitude. O cara quer viver uma espiritualidade diminutiva. Eu quero viver abaixo, não quero viver acima. Por isso esse texto de Tiago é poderoso. Perfeitos, íntegros em nada. Em nada. Em nada deficientes. Tudo funciona. Tudo pode funcionar. Tudo, qualquer coisa pode funcionar. É por isso que Pedro negou por temer a morte, mas depois de anos, ao Pedro morrer, ele já não temia a morte. Seu último pedido foi ser crucificado de cabeça para baixo. Porque aquilo que ele não conseguia ser, que era corajoso, ele conseguiu ser no processo. Então, o Evangelho nunca vai manter você como você é, naturalmente, entendeu? Você é alguém sem a influência de Jesus. Você nunca vai se manter essa pessoa quando Jesus entrar na sua vida. Porque você, como eu disse, é antinatural. Só há 3 pessoas naturais. Só 3 seres humanos. É os gatos transando. Só 3 seres humanos foram seres humanos originais. Jesus, Adão e Eva. Só eles 3 sabem o que é existir nesse teleios, plenos, completos, íntegros, sem nenhuma deficiência. Você sabe o que é chegar o dia que você vai acordar sem necessitar pedir perdão? Sem dizer a Deus, foi mal. Vai chegar esse dia. Mas esse dia já começou. Você não é chamado como filho de Deus para viver de misericórdia. Entenda isso. Há a graça, a misericórdia salvífica. Mas, amado, alguém aqui tem filho? Quem tem filho, levanta a mão para mim. Muita gente. Eu sempre gosto desse exemplo. Eu tenho 3. Quando eu acordo às 6 da manhã, e o pequeno acorda e sai acordando todo mundo, eu não chego na cozinha às 6, 7, 8, 9 da manhã e tem uma vigília para mim lá, não. Não tem 3 filhos em volta de uma fogueira com um animal sacrificado. Ei, ei. Aí eu chego na cozinha, os 3 se ajoelham e dizem: ó excelentíssimo Pai, soberano Anderson, viemos diante da tua presença. Se for da tua vontade, poderíamos tomar café da manhã? Aí se ajoelham e ainda continuam a adorar. Santo, lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou. Podemos abrir tua geladeira? Seu filho já fez isso com você? Pai, está aqui? Sério que não? Sabe por quê? Porque nenhum filho foi chamado para viver de misericórdia. Todo filho foi chamado para viver por herança. Misericórdia é a nossa porta de entrada. Mas qual é o nosso problema? Paulo diz que o filho é herdeiro, mas enquanto é imaturo viverá como escravo. Então nem todo pecado te tira a salvação, mas todo pecado impede você de compreender quem você é.
Porque o pecado anula suas potencialidades. Nem todo pecado vai tirar a vida eterna de você. Mas todo pecado vai tornar você cego, impotente, nulo, dominado por instintos. E você foi chamado para ser governante, junto com o seu rei. Façamos o Anderson a nossa imagem, conforme nossa semelhança. Seja ele príncipe sobre a terra. Tenha ele governo sobre todas as coisas. Aí o Anderson, chamado para ser príncipe do rei, é escravo daquilo que deveria ser senhor. Ele é escravo do sexo quando deveria ser senhor do sexo. Transar quando quer transar e não transar quando seu instinto o manda transar. E o pecado tira isso de você. O pecado te dá amnésia. O pecado te dá impotência. Você sabe que na nossa desobediência a Deus, a primeira coisa que vem é covardia na hora de orar. Que você não sabe mais se Deus quer, se Deus não quer, se você merece, se você não merece. Não é assim? O pecado te acovarda. O pecado diz, você não pode, você não tem. Você vai precisar agora de muito sacrifício para poder ter de novo o favor do teu Deus. Não foi isso que ele quis fazer com Jesus? Se és filho, manda essas pedras se transformarem em pães. Então ele quis bater logo na fonte. Qual é a fonte? A certeza da identidade. Se és filho. Então é uma questão de DNA, amado. Não é uma questão de pirotecnia. Falei ontem sobre Elias. Elias deixou os profetas de Baal fazerem 12 horas de adoração. Porque os profetas de Baal estavam chamando um Deus presente. Porque o Deus que pode ser presente é o Deus que pode estar ausente. Amém? Elias deixou os caras adorarem 12 horas de adoração. Fizeram um folder, 12 horas de adoração. Aí Elias disse, pode fazer 24 se quiser. E eles ficaram o quê? Invocando o Deus presente. Porque para estar presente tem que estar ausente. E Elias, depois que zombou dos caras, falou, posso agora? Pode. Eu não chamarei o Deus presente, eu chamarei o Deus residente. Oh meu Deus, Pai dos meus pais, Deus do meu pai Abraão, do meu pai Isaque, do meu pai Jacó. Pá! Veio fogo, lambeu o sacrifício, água, terra, tudo. Por quê? Elias invocou o Deus residente, consciência de quem é. Quando ele dizia Pai, ou Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, ele está falando de um Deus aqui. Ele não está falando de um Deus acolá. Ele está falando de história a ser contada, de legado, testemunhos. Eu sei quem é meu Deus, porque o meu bisavô contou, meu avô contou, meu pai contou. O meu Deus está aqui, ele não virá aqui. Por isso que fica muito mais fácil você se mover, conquistar. E para piorar, o apóstolo Paulo ainda nos chama de embaixadores. E toda embaixada é a representação geográfica da nação representada. Violar aquele espaço geográfico é cometer crime diplomático. Somos. O nosso grande problema é de entendimento. As igrejas deveriam refazer ou ter vergonha de fazer apelo para desviados. Ninguém se desvia, amado. Não é porque não está indo para a igreja que está desviado. A Bíblia diz, nem principado, nem potestade, nem profundidade, nem altura, não há uma só criatura nesse mundo que possa nos arrebatar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Desviado está a informação que ocupa a nossa mente. O filho pródigo foi, mas ele não se desviou espiritualmente do seu pai. Ele só está distante geograficamente do seu pai. Na analogia, o filho é do pai, o filho é salvo. Ele só não está congregado na casa. Então, a gente deveria mudar o apelo, aquele que está desviado em sua informação. Ou seja, você não está desviado. É só o peso da religião dizendo que você está desviado. Você está desviado, não.
que foi ele que disse? Você tem fé? Ele disse: ei, eu jamais te abandonarei todos os dias da tua vida. É por isso que nem pecar direito você consegue. Porque ele está lá perturbando você, dizendo: ei, você poderia estar melhor e está querendo comer comida de porco, nem isso te dão? É sério mesmo? Aí você está lá querendo fazer a coisa errada e nem consegue mais, porque a sua fé nele te faz um pino quadrado num buraco redondo. Não funciona mais. Não tem nem cacuete para ateísmo mais. Nem consegue, amado, viver como incrédulo. Desviada está a informação. Somos, estamos. Ele reside em nós. Mas é essa disfunção de informação que impede que a gente desenvolva a nossa vida. Viva a vontade plena dele. Porque quando o filho pródigo volta com aquela carta, aquele dossiê para pedir perdão ao pai, o pai quis escutar aquela lorota. O pai se fez de surdo e diz: toma a tua dignidade de volta, que é o anel, as vestes, a sandália. Ele diz: mata aí os animais e vamos celebrar. Meu filho voltou. Desviadas estão as nossas informações. Mas a nossa presença não está desviada. Deus está em nós. Se temos fé que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador, não há desvio que possa nos desviar. Essa é uma graça danada, irmão. Davi disse: eu vou para o abismo, lá estás. Para onde eu for, tu estás. Por quê? Deus residente. E porque Deus está residente, o que a gente tem que fazer? Transformar as informações que temos a respeito dele. Vivermos à altura do que ele decretou. Ele pagou a dívida, rasgou a dívida, e a Bíblia fala sobre justificação. E o que é santificação? Viver à altura do que Deus declarou ao teu respeito. Ou seja, não há performance que vá te perdoar, eu já te perdoei. Agora você vai pegar essa informação e desenvolver. Santidade é a resposta ao que Deus disse. E o que Deus disse? Ninguém pode condená-lo, não há mais dívida para que seja paga. Eu paguei. Ou seja, você não é pecador buscando a santidade, porque já foi pago. Você é santo por declaração dele, justificou você. Lutando contra o pecado. Desenvolvendo as potencialidades. Pedro, amado, aquele processo do cara dos evangelhos para o cara de Atos dos Apóstolos até o seu martírio, isso é santidade. E as pessoas mesmo notaram em Atos dos Apóstolos. Esse Pedro é aquele mesmo Pedro de alguns anos atrás? Sim, é ele. E a conclusão é, então, verdadeiramente, ele esteve e conheceu esse Jesus. Então, em algum momento de todas aquelas ações de Pedro, Pedro estava desviado? Pedro estava desviado quando tentou matar o cara? Pedro estava desviado quando negou Jesus? Não, amado, porque Deus é Deus residente, amado. Deus é tão residente que Pedro foi ordenado 3 dias depois que cometeu o pecado da negação. Porque Deus não está longe para ser invocado para que venha para perto. Deus está habitando em nós, potencializando a nossa melhor versão. Então eu encerro perguntando: quem você não é e o que você não tem por causa do pecado de Adão? A cruz quer resolver, porque a cruz é a extensão daquilo que você não é por conta própria e daquilo que você não pode por conta própria. Quando você vai para a cruz, você consegue. Não amar é coisa de Adão.
Não que amar se torna fácil com Jesus, mas amor é viável em Jesus. Todas as coisas são viáveis em Jesus. Mas, infelizmente, a gente busca versículos bíblicos que justifiquem a nossa síndrome diminutiva. Eu quero um versículo bíblico que justifique aquilo que não sou. Eu quero achar um versículo bíblico que justifique meu temperamento explosivo. Por exemplo, quem acha absurdo eu afirmar que você é santo? Diz, mas Jesus disse, a carne é fraca. Mas Jesus não disse que o pecado era vitamina. E o que ele quis dizer com isso? Jesus, quando usava a palavra carne, e Paulo usava a palavra carne, eles estavam falando da natureza adâmica. A carne é fraca, a natureza adâmica é fraca. Mas Jesus disse algo a mais, no mesmo contexto. Ele diz, o espírito está pronto. O que é isso? A nova natureza, a nova versão, a atualização do sistema. Seja Android ou iOS, chega lá, não chega? A atualização disponível, é necessário reiniciar o sistema. Sim ou não? O espírito está pronto. Foi baixada a nova versão. Reinicia o sistema e se torna a melhor versão para si mesmo e de si mesmo. A carne é fraca, você quer encarar a vida ainda pela perspectiva caída. Não vai funcionar. Então, os discípulos não estavam com sono. Jesus 3 vezes orou e os discípulos estavam dormindo. Eu pergunto a você, esses caras são desalmados ao ponto de saberem que Jesus morreria naquele dia e os caras dormiriam? Amado, eu arrancaria meus olhos, eu pegava um monte de palito de dente, furava minhas pálpebras para ela ficar aberta. Você está maluco? Jesus não está aqui, e se ele mandar ficar acordado, eu vou ficar. Imagina eu com Jesus dizendo, os caras vão me prender e me matar hoje. Eu ia dormir? Tá doido, moço, que eu ia dormir? Mas os discípulos dormiram todos. E não foi maldade. O inferno veio para a dimensão humana. Os demônios possuíram pessoas, ambientes. Todas as circunstâncias ao redor de Jesus foram possuídas espiritualmente. Aquele sono era espiritual e não natural. Por isso que o Senhor disse, a carne é fraca, ou seja, a natureza de Adão não pode resistir ao que está acontecendo aqui. Vocês querem vencer demônios na porrada, não funciona. O espírito está pronto. O quê? A nova versão. A nova maneira de enxergar a vida, que não é por carne nem sangue. Há uma movimentação espiritual antes do comportamento humano. Vocês estão olhando para o comportamento humano e querem usar as espadas. Mas antes do comportamento humano, há uma movimentação espiritual. E só a nova versão, no espírito, que está pronto, poderá encarar essa situação. Então o Senhor não está sugerindo o nosso pecado, o Senhor só está dizendo, você vai viver onde? Porque você não tem como encarar a vida com Adão. Quanto você tiver em Adão, você vai ser mais que perdedor. Mas quando você vier para mim, você será mais que vencedor. Quando o assunto é dinheiro, mas os discípulos foram pobres e Jesus também. Aí eu sempre pergunto, e pobre precisa de tesoureiro onde? E a Bíblia diz que Judas era, e era ladrão. E se era ladrão, para se roubar sem ter falta, é para sugerir que teria alguma coisa ali. Sim ou não? Lucas 8:1 diz que mulheres que foram curadas serviam Jesus com todos os seus bens. Quando os pães são multiplicados e os peixes, não é onde, não é como, é onde. Onde acharemos? Ou seja, 15 mil pessoas, nenhum lugar em Santa Cruz, nesse exato momento, teria lugar para servir 15 pessoas de maneira imediata. Nem o supermercado, estaria tudo cru.
Então a lógica de Jesus não é como, é onde. Não há como estabelecer essa logística sem por meio de um milagre. Então a questão não era dinheiro, era logística. Mas olha o que é interessante. Se a nossa deficiência financeira é um ápice de espiritualidade, por que nenhum apóstolo franciscano pagou o enterro de Jesus? Foi o apóstolo rico chamado José de Arimateia. Então a gente tem que ter, no mínimo, noção das coisas para tomar uma postura muito mais sóbria. Não é porque essa disfuncionalidade é uma realidade em mim que eu tenho que tornar isso uma doutrina para o Evangelho. Não é porque eu sou assim que o Evangelho é assim. Mas amanhã a gente continua. Vamos orar? Fica de pé. Senhor, nós cremos que esses dias serão dias de alinhamento, dias de graça, dias de favor, dias de ensino que lançarão fundamentos para um novo tempo em nós e através de nós. Eu apresento a tua igreja em tua presença, os teus filhos, tua casa. Nós apresentamos os nossos corações diante de Ti e clamamos ao Senhor, vem com Teu favor, transiciona a nossa mente, faça com que a gente entenda o que já somos, o que já somos, o que já somos em Ti, aquilo que o Senhor diz ao nosso respeito. É isso que nós queremos saber. Não queremos saber o que somos em Adão, nós queremos saber o que somos em Jesus Cristo, o Senhor e Salvador das nossas vidas. E pedimos ao Senhor nesses dias clareza, tocando o íntimo do nosso ser, reformulando tudo aquilo que somos, temos, pensamos e como vivemos. É a nossa oração e convicção em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.